Bom dia, boa tarde, boa noite. Hudson aqui, sou professor da Anhanguera, na Faculdade de Direito, lá em Venda Nova, Belo Horizonte, Minas Gerais. E o tema de hoje será Poder Constituinte. Sou professor de Teoria Geral do Direito Constitucional e de Direito Constitucional. E um livrinho que eu adoto é esse aqui, da minha autoria, Teorias do Poder Constituinte. Visão clássica, visão moderna e visão contemporânea. Vou ler explicadamente alguns trechinhos durante o nosso vídeo e usar como referência os nossos estudos de hoje. Então vamos lá. Teoria do poder constituinte. O poder constituinte, ele se refere diretamente à Constituição. Então, o poder constituinte, ele vai se subdividir em 3 elementos. Classicamente 2, e depois a doutrina traz um terceiro elemento aí, ou forma de exercício do poder constituinte. Nós temos então o poder constituinte originário, que é o poder, ou até podemos dizer, o único poder, através do qual se cria uma nova Constituição, né? Rompendo-se com a Constituição anterior e colocando-se uma nova Constituição em vigor daí para frente, né? A partir da sua manifestação, do seu exercício. Nós temos o poder constituinte derivado de reforma, né? O poder reformador, o poder de emenda, ele é derivado, né? Ele deriva do poder constituinte. O poder constituinte cria uma nova Constituição. Essa Constituição, por sua vez, estabelece os novos parâmetros de um novo ordenamento jurídico estatal, né? Reconfigura o Estado, né? E daí para frente a Constituição ela entra em vigor. E aí deriva do poder constituinte originário o poder reformador, o poder de reforma. A ideia é que, por meio do poder constituinte derivado de reforma, a Constituição possa vir a ser formalmente, por um lado, atualizada sempre que se fizer necessário, por meio de emendas constitucionais, por meio da mutação formal ao texto da Constituição, né? E também informalmente, por meio das mutações informais, né? Por meio da hermenêutica, da interpretação que se faz e a aplicação que se faz das normas constitucionais em casos concretos, né? Mais especificamente, mormente, especialmente pelo Poder Judiciário. E no Brasil, mais especificamente ainda, seja via recurso, seja em questões originárias, né? Processos originários que se originam, que iniciam-se no próprio Supremo Tribunal Federal, né? Este dá a palavra final sobre a interpretação constitucional. Então, às vezes, ou muitas das vezes, o que acontece não é uma alteração formal no texto da Constituição, por meio de uma emenda, né, promovida pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, mas por meio da interpretação e reinterpretação, atingindo novos significados, né, por meio da hermenêutica daquele mesmo texto, sem que haja uma alteração formal no texto. Há uma alteração na sua interpretação, no seu significado, né? A norma jurídica constitucional, a norma jurídico-constitucional, que é extraída do texto da Constituição, tem o seu conteúdo, né, a sua interpretação, o seu significado alterado e adequado ao caso concreto ou aos elementos contemporâneos do momento da interpretação, ok? Então, poder constituinte derivado de reforma, que atua tanto formalmente, por meio das emendas constitucionais que alteram o texto da Constituição, quanto por meio das mutações informais, que são alterações no significado via interpretação das normas constitucionais e sua consequente aplicação às situações concretas, ok? E o terceiro tipo, ou a terceira forma de manifestação do poder constituinte, que acontece apenas em estados federados, em federações, que é o poder constituinte derivado, ele deriva também do poder constituinte originário, né? Decorrente, poder constituinte originário decorrente.
Esse é o nome que a doutrina dá para a manifestação do poder constituinte que acontece nos estados que adotam a forma federativa. Então, aos entes federativos, dá-se pelo Pacto Federativo autonomia. E essa autonomia ela vai ser inicialmente forjada, né, colocada a partir, obviamente, dos comandos trazidos na Constituição Federal, as constituições locais dos entes federativos, né, quando são feitas, quando são elaboradas, né, constituindo os poderes, a organização, a delimitação dos direitos e tudo mais, né, do ente federativo. No Brasil, a União rege-se, né, pela Constituição Federal, os estados e o Distrito Federal pelas suas constituições locais, e assim também os municípios, porque a partir da Constituição de 1988, no Brasil os municípios também são alçados ao status de ente federativo. Então os municípios também têm as suas constituições municipais, que a Constituição deu o nome de leis orgânicas municipais, ok? Então, manifestando a sua autonomia, os entes federativos também se autoconstituem, exercendo o poder constituinte derivado decorrente, elaborando assim as suas constituições locais, estabelecendo aí as suas estruturas locais, ok? Sempre, obviamente, em conformidade, em harmonia com os ditames da Constituição Federal, ok? Então são essas as três formas de manifestação do poder constituinte. Poder constituinte originário, o poder pelo qual se cria uma nova Constituição, o poder constituinte derivado de reforma, poder pelo qual se promovem alterações, ora formalmente, mutações formais, alterações formais no texto da Constituição, ora alterações informais via interpretação, via hermenêutica constitucional, né, alterando o significado da norma extraída do texto da Constituição sem que o texto sofra nenhuma alteração formal. São as mutações informais. E também nas federações, o poder constituinte derivado decorrente. Então vamos lá, vamos passar às características de cada uma dessas três manifestações do poder constituinte. O poder constituinte originário, ele tem algumas características. Ele é considerado como inicial ou originário. Vamos lá, vamos ler um trechinho aqui na página 7 do livro Teorias do Poder Constituinte. O poder constituinte originário, ele é inicial ou, como o próprio nome diz, originário, porque seria anterior a qualquer ordenamento jurídico, a qualquer norma jurídica. Não, um adendo aqui, não que não exista, eventualmente, já um ordenamento jurídico vigente, normas jurídicas vigentes, uma própria Constituição vigente no momento em que haja o exercício do poder constituinte originário. Mas a partir do momento que o poder constituinte originário é exercido e estabelece, cria e promulga uma nova Constituição, dá-se, por meio dessa nova Constituição, fruto do poder originário, início, origina-se daí, inicia-se daí um novo modelo de Estado, um novo ordenamento jurídico que não deve necessariamente, obrigatoriamente, pelo contrário, render-se ao ordenamento jurídico anterior. Pelo contrário, na maioria esmagadora das vezes, o que acontece é a eliminação, das normas jurídicas anteriores, a revogação, a eliminação da Constituição anterior. Tá? Na teoria clássica, essa visão ela foi forjada inicialmente de uma forma um pouco mais radical, como se o poder constituinte originário realmente funcionasse como uma grande borracha que apagasse totalmente o passado, estabelecesse uma tela branca, e aí a manifestação do poder constituinte originário, com a Constituição nova entrando em vigor, iniciaria do zero, daria início, originaria do zero um novo momento, um novo paradigma constitucional, um novo ordenamento jurídico, uma nova forma de Estado. Tá? A teoria moderna, e depois a teoria contemporânea vai encampar isso também, já suaviza esse caráter. Porque não raras vezes, pode-se dizer até que na maioria das vezes,
O que acontece é que, quando o poder constituinte originário é exercido e cria-se uma nova Constituição, elementos, normas, conceitos, institutos jurídicos e jurídico-constitucionais do modelo anterior, da Constituição que está sendo substituída, revogada, não raras vezes são adotados pela nova Constituição. A legislação, mesmo que se coloque uma nova coloração, né, novos aspectos, introduzam-se novos significados. Mas, por exemplo, no Brasil, a Constituição anterior à de 88, ela estabelecia que o Brasil era uma república. A Constituição de 88 manteve esse parâmetro. Estabelecia também que a Constituição que o Estado brasileiro era uma federação. Na Constituição de 88 manteve também o Estado federado. Na Constituição anterior trazia também o presidencialismo como forma de governo, sistema de governo. A Constituição de 88 também manteve o presidencialismo. A Constituição anterior trazia, né, dispositivos tratando de direitos fundamentais. A Constituição de 88 também. Na Constituição anterior adotava o princípio da separação de poderes, o da soberania popular, né, estabelecia eleições. A Constituição de 88 também, mas aí com novas colorações, né, buscando a aplicação efetiva agora de um Estado verdadeiramente democrático e de direito, né? A Constituição de 88 ela teve a importante tarefa, né, os auspícios, a vontade, o desejo de redemocratizar o Brasil. Então, aqueles institutos que já existiam na Constituição anterior são trazidos também, né, novamente aqui na Constituição de 88, mas em novos patamares, com uma nova coloração, uma nova missão, né, a de romper com a ditadura e estabelecer-se verdadeiramente um Estado democrático de direito. Então, a soberania popular não era só algo escrito num texto, né, mas algo que agora deve fazer sentido e deve ser respeitada e praticada, assim também como a separação de poderes, assim também como os demais institutos, em especial a previsão, a garantia, a defesa e a aplicação e o respeito aos direitos fundamentais, né? É aquele alicerce, aquele tripé, vamos dizer assim, das fundações elementares que sustentam um verdadeiro Estado democrático de direito: a soberania popular, a separação de poderes e a garantia de direitos fundamentais, né? Que a Constituição de 88 agora pretende estabelecer na prática e não só como uma previsão meramente retórica no texto, parafraseando aí o Ferdinand de La Salle no seu O que é uma Constituição, né, que definia a Constituição como a soma dos fatores reais de poder na sua visão sociológica, né, desacreditando ou dando menor importância ao texto constitucional, porque na sua visão sociológica o texto constitucional de per si não tinha força normativa. O que valia mesmo eram os arranjos, né, de poder existentes na prática, na realidade social. Tá? Teorias mais avançadas, como a de Peter Haberle, né, que fala de uma Constituição aberta, cuja interpretação deve se dar por todos os elementos envolvidos na sociedade por meio das instituições democráticas, inclusive, mas não isoladamente, né, inclusive, mas não exclusivamente pelo Poder Judiciário, mas por todas as outras instituições e institutos, né, estatais e sociais. O Konrad Hesse, um pouco antes do Peter Haberle também, que já falava da força normativa da Constituição, estabelecendo uma leitura dialética interessantíssima entre a realidade social, né, os casos concretos, e a norma constitucional que teria o poder de alterar, né, de modificar, de estabelecer novas situações quando da sua aplicação a essa realidade social, a esses casos concretos, assim como também a própria interpretação das normas, né, oriundas do texto da Constituição. A interpretação do texto constitucional se dá à luz das especificidades, né, da concretude, dos elementos encontrados no caso concreto que se visa resolver com a aplicação da norma constitucional. Então, essa dialética que entrelaça, né, os fatores reais, não só do poder estatal, mas do poder da soberania popular, juntamente com a força normativa oriunda do texto constitucional. Esse entrelaçamento é que seria, né, a chamada força normativa da Constituição, né? Então, se na Constituição anterior a gente podia falar de forma mais enfática,
né, que ecoava a teoria de Ferdinand de La Salle e que, por mais que o texto da Constituição da ditadura militar, e antes também da Constituição de 1937, né, da ditadura de Getúlio Vargas, as normas constitucionais não coadunavam, né, com a realidade, quer dizer, o que estava escrito no texto da Constituição, falando em democracia, eleições, proteção de liberdades individuais, né, direitos fundamentais, etc., não coadunava com a realidade, né? Então a gente poderia falar juntamente com La Salle que a Constituição verdadeira, a Constituição real, né, nesses momentos ditatoriais, eram a pura força, né, da soma dos fatores reais de poder, ou seja, basicamente concentrados na mão e na estrutura da ditadura e do ditador, né? Agora, com a Constituição de 88, busca-se algo a partir de um Konrad Hesse, né? Buscando a força normativa da Constituição e, mais ainda, a interpretação da nossa Constituição como um sistema aberto, né? Principiológico, e que, em virtude da própria soberania popular e dos direitos fundamentais, em especial as liberdades individuais, né? Não só os tribunais, o STF, os juízes, os tribunais, o Poder Judiciário, né, tem, e também o Poder Executivo, né, o Poder Legislativo, nas suas atuações, teriam o condão de poder dizer o que significa a Constituição, né, interpretá-la e aplicá-la às situações concretas, mas também, e com mais força ainda, as próprias pessoas, os cidadãos, os indivíduos, né, em virtude da soberania popular, como os verdadeiros artífices dessa Constituição, né, mesmo que de forma indireta, representativa, por meio de uma Assembleia Constituinte, né, ou o que seja, né, mas são os seus destinatários diretos, né, das normas constitucionais, as pessoas, os cidadãos, os indivíduos. Então, nos casos concretos que sejam parte, ou mesmo naqueles casos de ordem coletiva, difusa, em que os indivíduos não sejam diretamente parte, mas como sociedade são diretamente interessados na correta interpretação e aplicação das normas constitucionais, eles são, sim, nós somos, sim, considerados como os principais e os mais importantes intérpretes da própria Constituição. É a teoria da sociedade aberta de intérpretes constitucionais trazidas por Peter Haberle. E a Constituição de 88 ela vem muito forte com esses auspícios, né? Com essa intenção de apresentar, sim, uma força normativa no sentido da democracia, da república, né? Dos direitos fundamentais e defesa e respeito à soberania popular, e, portanto, é uma Constituição principiológica e aberta aos intérpretes constitucionais, que somos todos nós, passando, obviamente, pelas estruturas institucionais, inclusive, especialmente, pelo próprio Poder Judiciário. Ok? Então vamos lá. Feita toda essa ressalva, voltando lá às características que a doutrina traz, em especial aqui a gente fica em termos de conceito na teoria clássica, mas fazendo esses adendos, o poder constituinte originário, portanto, ele é inicial, ele é originário, porquanto seria anterior a qualquer ordenamento jurídico, a qualquer norma jurídica. Portanto, como asseverado por Cruz, o autor que eu cito aqui, o professor Cruz, no seu livro que trata desse mesmo assunto, não havia espaço para se questionar sobre a legitimidade do exercício do poder constituinte originário, bastando que o mesmo fosse exercido por meio, por exemplo, de uma Assembleia Constituinte, ainda que a mesma não tivesse sido democraticamente instituída. Bom, nós vamos explicar daqui a pouco essa ressalva que é feita aqui, né, que o exercício do poder constituinte pode ser e deve ser, é o que se espera, exercido de forma democrática por meio de instituições ou institutos democráticos, como, por exemplo, o padrão mais clássico, o povo, a população, os cidadãos são chamados para elegerem representantes por meio do voto, né? Do voto livre, direto, secreto, com valor igual para todos, o sufrágio universal, e esses eleitos iriam compor uma Assembleia Nacional Constituinte, que teria então a missão, o papel, né, representando a sociedade como um todo, né, as pessoas que os elegeram, irão elaborar e
promulgar a nova Constituição, né, representando, portanto, a soberania nacional. Tá? Mas nem sempre isso acontece. A gente já viu aqui, por exemplo, citando só o Brasil como exemplo, duas ditaduras, né? A ditadura de Getúlio Vargas, a partir da outorga, da imposição unilateral, né, do ditador e suas estruturas ditatoriais da Constituição de 1937. Portanto, o exercício do poder constituinte originário de então, né, que resultou na Constituição da ditadura a partir de 1937, não foi, obviamente, uma construção democrática, não foi uma Constituição promulgada democraticamente com respeito à soberania popular. Pelo contrário, houve aí a usurpação, né, da titularidade do poder constituinte originário, a usurpação, né, no exercício ditatorial autoritário desse importante poder. Tá? Isso nos remete, então, a outra característica do poder constituinte, e aqui nesse caso do poder constituinte originário, e depois a gente passa para outras questões aqui, a gente avança a partir daí, que é a distinção entre a titularidade do poder constituinte e o seu exercício, ok? A titularidade do poder constituinte e, portanto, dessa sua forma de manifestação, o poder constituinte originário é do povo, em virtude da soberania popular. Por quê? Porque estamos tratando aqui de uma teoria democrática do poder constituinte, não é? Então, a titularidade do poder constituinte originário é do povo, em virtude, repito, da soberania popular. Mas nem sempre, ou quase sempre, não é, né, exercido o poder constituinte originário diretamente pelo próprio povo. Há a participação do povo por várias formas, inclusive a mais clássica já citada, né, em que os cidadãos são conclamados a elegerem representantes que irão compor uma Assembleia Constituinte, que irá, por sua vez, via representativa, né, por meio da representatividade democrática, em virtude de terem sido eleitos, irão elaborar e promulgar uma nova Constituição. Né? Mas o povo, né, no exercício da soberania popular, pode se manifestar de variadas formas. Manifestações nas ruas, nas praças, né, comunicação eletrônica, por carta. Na época da Constituição de 88 ainda havia o uso maciço de carta escrita mesmo, né, pelos correios, né, por e-mail, atualmente pelas várias formas de acesso à comunicação via internet, né, pelas mídias sociais e por aí afora vai. Podem fazer, sim, pelas mídias tradicionais também, rádio, televisão, etc. O povo pode, sim, fazer valer a manifestação da sua vontade, né, das suas impressões, dos seus desejos, enfim, a manifestação das suas ideias, pressionando de alguma forma, né, fazendo com que essas ideias, esses clamores, de alguma forma, cheguem aos ouvidos dos representantes, que serão, no bom sentido, aí, contaminados por toda essa manifestação oriunda, né, das ruas, oriunda diretamente da soberania popular, e aí esses desejos, essas vontades, essas ideologias, sentimentos, etc., ideias, né, são filtradas, né, por essa Assembleia Constituinte, ou via um plebiscito, ou referendo, ou qualquer desses institutos de participação direta ou semidireta, né, da população, do povo. E isso sim pode, repito, no bom sentido, contaminar o processo constituinte, chegando ao texto da Constituição, que será então democraticamente promulgada. E isso aconteceu de forma bastante intensa no exercício do poder constituinte originário, que resultou na nossa atual Constituição, a Constituição de 88. Né? A questão da Constituinte, do desejo do povo brasileiro de sair da ditadura e estabelecer uma democracia, foi muito forte, né? Houve conversas nas rádios, nas televisões, nos programas televisivos, nas ruas, né? Nas casas, nas universidades, né? Em vários locais da sociedade, as pessoas se envolveram, né, com o processo constituinte e todos esses clamores, né, de alguma forma, chegaram sim, né, no texto da nossa atual Constituição. Então é uma Constituição que tem uma origem, sim, com toda certeza democrática. Né? O que mantém ou não esta, como qualquer outra Constituição de qualquer outro Estado, democrática, é o seu caminhar após a sua promulgação. Se as instituições democráticas constituídas pela Constituição
se os três poderes constituídos pela Constituição, se os direitos fundamentais constituídos pela Constituição, se a soberania popular constituída pela Constituição forem respeitados, né, da forma como a Constituição estabelece, né, especialmente, principalmente, se adotarmos sempre, a partir da promulgação da Constituição, né, ao longo da sua existência, a noção, por exemplo, de Peter Heberle, de uma Constituição aberta, de uma sociedade aberta de intérpretes, que respeita efetivamente a soberania popular e os direitos fundamentais, quer dizer, é o Estado e as suas instituições, os três poderes, etc., servindo ao povo, curvando-se à soberania popular, e não o contrário, né? Parafraseando aqui, mais ou menos, né, Platão, né, governo de leis e não governo de homens, né? Então, nós certamente estaremos, se assim for, firmes na trilha, no caminho da democracia. A democracia é um caminhar. A democracia não é um ponto de chegada. A gente não chega na democracia e pronto, está resolvido, chegamos aqui no ponto final, aqui é a democracia, vamos todo mundo viver feliz aqui no Xangri-Lá, no paraíso, nada disso. Democracia é um processo permanente de construção e reconstrução em que os elementos democráticos devem ser respeitados, né? A liberdade, no caso da democracia representativa, a eletividade, com rotatividade, alternância no poder, a institucionalidade, né? As pessoas não saem por aí, ou não poderiam, não deveriam sair por aí fazendo qualquer coisa das suas cabeças, porque vivemos em sociedade e temos o nosso contrato social, que é a Constituição, né? Então a institucionalidade e a transparência, né? A transparência, a publicidade. Se a gente está no Estado democrático de direito, é o direito que dita os comandos que o próprio Estado tem que se curvar, obedecer, e os princípios democráticos, né, da soberania popular, da separação de poderes, e a instituição, estabelecimento e as garantias dos direitos fundamentais, que tem que ser a missão principal de qualquer estrutura estatal, né, e por de resto de todos nós como sociedade aberta de intérprete, né? Então, se esses elementos democráticos, né, que são trazidos, que são constituídos e institucionalizados pela Constituição criada democraticamente, forem respeitados nessa nossa caminhada, né, na trilha da democracia, certamente a gente estará no âmbito do exercício de uma democracia, tá? Se não, se esses institutos, né, ou esses elementos da democracia forem aviltados, né, em especial, principalmente pelas forças estatais, né, a gente começa a sair da rota, da trilha da democracia e, infelizmente, começa a entrar na rota, no caminho da autocracia, né? Então, a democracia é um caminhar e a Constituição, parafraseando aqui o José Joaquim Gomes Canotilho, né, o que criou, né, o conceito de Constituição dirigente, a nossa Constituição é o nosso guia, né, é o nosso Waze, né, por assim dizer, é a Constituição que estabelece a rota, que estabelece o melhor caminho, e se a gente seguir esse caminho democraticamente previsto, né, pela Constituição, a gente certamente estará praticando a democracia, ok? Se a gente desviar desse caminho, repito, a gente acaba se enveredando pelos caminhos obtusos, tortuosos, né, de uma autocracia, e se nada for feito para se restabelecer a rota democrática, a coisa pode evoluir e, infelizmente, recairmos numa ditadura. Tanto o Brasil como qualquer outro Estado democrático, né, que se desvie do caminho da democracia, corre o sério risco de desaguar aí na autocracia, que nos leva indelevelmente para uma ditadura. E não é isso que queremos, ok? Então, em termos de conceito, o que é importante aqui a gente já tem em mente, né? Que o poder constituinte originário é o poder, se não o único poder por meio do qual se cria uma nova Constituição, e o exercício do poder constituinte originário, ele pode se dar tanto respeitando-se a sua titularidade, né? Quem é o dono do poder, soberania popular, é o povo, né? E não quem eventualmente exerce o poder constituinte, né? Então a titularidade é do povo, mas o exercício, se for feito um exercício democrático do poder constituinte originário, respeitando-se a soberania popular, nós temos uma Constituição promulgada, né, uma Constituição de origem democrática. Caso contrário, se a titularidade do poder constituinte originário for usurpada
né, por um ditador, por um déspota, ou coisa que o valha, nós teríamos a usurpação, né, do titular. Ele será usurpado, né, o povo titular do poder constituinte originário, e teremos assim um exercício autoritário, autocrático, ditatorial, arbitrário, né, autoritário, enfim, estou sendo repetitivo, desse poder tão importante, né? E aí nós teríamos uma Constituição de origem antidemocrática, não democrática, uma Constituição, então, outorgada, colocada assim na marra, né? De cima para baixo, desrespeitando-se a democracia, desrespeitando-se a soberania popular, ok? Outra característica aqui do poder constituinte originário, ele é ilimitado e incondicionado, né? Ele seria ilimitado, inconstitucionado, por ser o poder, né, o constituinte originário, criador da Constituição, anterior ao seu texto. Quer dizer, o texto da Constituição, que vai ser lá no final do processo, né, do exercício do poder originário, ainda não existe, né, por óbvio. Né? Quando se cria lá, por exemplo, uma Assembleia Nacional Constituinte, você ainda não tem o texto da nova Constituição, ele vai ser elaborado, né, ao longo do exercício do poder constituinte originário por um processo constituinte democrático, né? Então, o poder constituinte originário ele seria também ilimitado e incondicionado por fatores anteriores, né, à elaboração da nova Constituição. Por quê? Por ser o constituinte originário, criador da Constituição e, portanto, anterior ao seu texto, ao Estado que vai ser criado, né, esse novo Estado que vai ser estabelecido. Né? Então, o poder constituinte originário ele está antes do Estado que ele vai criar por meio da nova Constituição e antes do próprio ordenamento jurídico, né, que vai ser também refundado ou fundado, estabelecido pela nova Constituição. Né? Não sofrendo, segundo a teoria clássica, qualquer contenção ou limitação em sua ação e, portanto, em seu conteúdo, que será, lá ao final do processo legislativo constituinte, o texto da nova Constituição. E, ademais, não se submetendo o poder originário a qualquer forma pré-estabelecida para seu exercício. Ok? Então, de fato, o poder constituinte originário ele pode ter, sim, essa característica e ignorar, se quiser, né, os modelos do Estado anterior, da Constituição anterior, do ordenamento jurídico anterior. Mas aí a teoria moderna ela vai trazer um ajuste, e a teoria contemporânea vai seguir mais ou menos nessa linha também, que é o seguinte: do ponto de vista do direito, faz mais sentido imaginarmos o poder constituinte originário com essas características, né? De ser inicial e originário, né, da nova Constituição, do novo ordenamento jurídico, da nova forma de Estado, e também ilimitado e incondicionado, né, por ser anterior, o poder constituinte originário, ele é anterior, ele vem antes da Constituição que ele vai criar e, portanto, dos institutos estatais, da organização do próprio Estado, a definição dos novos direitos fundamentais, o ordenamento jurídico daqui para frente. Então a gente pode dizer, sim, dessa sua insubordinação, dessa incondicionalidade, né, de ser um exercício ilimitado no sentido de poder, sim, repito, ignorar, não levar em consideração aspectos da Constituição anterior, da legislação anterior e colocar um ordenamento jurídico efetivamente novo a partir daí e para frente. Tá? Mas, não raras vezes, por uma questão até de existência mesmo, uma questão até de lógica, de praticidade, de mundo da vida. Não é assim que costuma se acontecer. Né? O poder constituinte originário ele é exercido e ele leva em consideração a realidade. A realidade é que já existia uma Constituição, já existia um ordenamento jurídico, já existiam situações de fato, costumes, valores, né? Aspectos morais, políticos, espalhados pela população, pelo povo, pela sociedade. E isso não é jogado no lixo, não tem como se apagar isso literalmente. Né? Então, o poder constituinte originário ele pode ser sim considerado ilimitado, né, incondicionado do ponto de vista do direito anterior, mas jamais da história, da realidade, da existência das pessoas. As pessoas não são apagadas e colocadas novas pessoas a partir da nova Constituição. Né? Um exemplo bem tosquinho aqui. Né? Então, a própria realidade, de alguma forma, né, ela vai sim influenciar, né,
os legisladores constituintes, que de resto são também pessoas que vivem nessa própria realidade, nessa mesma sociedade, né? E que vão, obviamente, transparecer no texto da nova Constituição. Alguns exemplos bem simplísticos, né? Ou simplificados, ou simples, né? Para a gente entender essa ideia. Por exemplo, quando se elaborou a atual Constituição, no exercício do nosso poder constituinte originário, né, que resultou na nossa Constituição de 88, é óbvio que os legisladores constituintes levaram em consideração o território nacional. Você não vai estabelecer para o Brasil uma capital que seja em outro país, né? Estabelecer lá, não, o poder constituinte ele é absolutamente incondicionado, original, inicial, insubordinado, autônomo. Então eu posso colocar aqui na minha Constituição que a capital do Brasil vai ser Washington, nos Estados Unidos, Toronto, no Canadá, ou qualquer outra cidade, em qualquer outro lugar do mundo? Claro que não. A gente tem essa limitação geográfica também, geográfica, espacial, né, territorial do país. Né? Vai colocar como capital do país uma cidade, uma localidade dentro do país. Né? Então a Constituição ela está na realidade, ela é fruto também da realidade. Né? Os valores preponderantes naquela sociedade, a língua, né, que vai ser tida como a língua oficial, enfim, a própria realidade, ela também se impõe, tá certo? Mas a forma como essa realidade vai ser tratada do ponto de vista das normas constitucionais que estarão previstas no texto da Constituição, aí sim, respeitando-se nesses limites óbvios da realidade, né, dos fatos, né, a realidade objetiva, aí sim o poder constituinte originário vai escolher a forma que entender, né, os legisladores constituintes, as melhores formas de se tratar desses assuntos aí, dos dados da realidade, transformadas agora dialeticamente, né, parafraseando mais uma vez o Conrad Hesse, né, da sua força normativa da Constituição, dessa relação dialética entre texto e contexto, né? Então a realidade, obviamente, ela influencia, sim, a elaboração e a previsão das normas constitucionais no novo texto da nova Constituição, assim como daí para frente o texto da nova Constituição e as suas normas constitucionais irão influenciar também a própria realidade quando da sua aplicação a casos concretos, ok? Mas de qualquer forma, nós temos essas características do poder constituinte originário que a gente tem sim que anotar. Repetindo, o poder constituinte originário ele é inicial e originário, porque seria anterior a qualquer ordenamento jurídico, a qualquer norma jurídica, à própria Constituição que vai ser criada, que vai ser iniciada, que vai ser originada. E o poder constituinte originário também, ele seria ilimitado e incondicionado, né, especialmente do ponto de vista do ordenamento jurídico anterior, né, porque o poder originário é que será o criador da nova Constituição, beleza? Então, o exercício do poder constituinte originário, ele é anterior, ele acontece antes, por óbvio, da criação do novo texto constitucional, porque é pelo exercício do poder constituinte originário que vai lá, ao final do processo legislativo constituinte, surgir o novo texto da nova Constituição, ok? Então, essas são as principais características do poder constituinte originário, relembrando a titularidade, o povo, o exercício, quem estiver exercendo democraticamente via representação, né, eleitos pelo próprio povo para, né, criarem essa nova Constituição por meio de uma Assembleia Constituinte ou coisa que o vale, com a participação do povo também podendo acontecer via plebiscito, referendo ou outras vias democráticas, né, como manifestação por meio das redes sociais, né, contactando os legisladores por e-mail, né, por WhatsApp, seja o que for, né, mas quem exerce o poder constituinte originário, se for de forma democrática, exerce em nome do povo, respeitando a soberania popular, mas nós temos também que o exercício do poder constituinte originário pode ser feito de forma usurpada ou usurpadora, no sentido de que um ditador, um déspota, né, um grupo autoritário, né, se apropria indevidamente, é óbvio, né, desrespeitando a soberania popular e a própria democracia, se apropria do poder constituinte originário e outorga, impõe de cima para baixo, autoritariamente, antidemocraticamente, uma nova Constituição.
Então, não confundir titularidade do poder constituinte, que seja na democracia o ideal, seja numa ditadura, a titularidade sempre será do povo, né? Não confundir a titularidade, portanto, com o exercício do poder constituinte originário. O exercício pode ser feito tanto democraticamente, respeitando-se, né, a soberania popular e as estruturas democráticas, quanto o seu exercício pode, infelizmente, acontecer de forma autoritária, antidemocrática, despótica, ditatorial, ok? E as suas características, ele é inicial e originário e seria também ilimitado e incondicionado, ok? Bom, a partir do momento em que o poder constituinte originário cumpre a sua missão, né, e promulga-se, tem-se aí uma nova Constituição em vigor, né, entra em vigor o novo texto constitucional, aí entra em cena a segunda forma, a forma derivada de exercício do poder constituinte, que é o já mencionado poder constituinte derivado de reforma, né? Simplificadamente falando, o poder de emenda, né? O poder de se alterar, né, formalmente o texto da Constituição por meio de emendas constitucionais, né, em que você vai lá e modifica o texto mesmo, né, reelabora algum texto, corrige algumas expressões ou elimina parte do texto e coloca uma nova norma escrita no lugar, né, enfim. Mas lembrando também, né, sendo repetitivo aqui, mas não custa lembrar, que há sim, por meio da interpretação, da aplicação das normas constitucionais, né, tanto no âmbito administrativo, pelos recursos administrativos, mas principal e especialmente pelo Poder Judiciário, né, em toda a sua estrutura, desde juízes estaduais, juízes e tribunais federais, chegando até o seu último patamar, né, o Supremo Tribunal Federal, que faz o papel aí de uma corte constitucional, né, segundo competências que lhe são dadas pela própria Constituição. Né? Pode acontecer também a chamada mutação informal, a alteração informal da Constituição. Agora, uma alteração que não se dá na forma do seu texto, não se mexe no texto, mas por meio das interpretações, da hermenêutica e da aplicação da Constituição em situações reais, em casos concretos, né? Os juízes e tribunais, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, têm um condão de sim, desde que respeitados os limites do próprio texto. Né? Você não pode também esticar a corda ao ponto de a corda arrebentar e você, né, o juiz, o tribunal, enfim, colocar uma interpretação totalmente avessa, contrária do que o texto minimamente diz, né? Toda aí qualquer interpretação de norma jurídica escrita, ela parte do seu texto, né? A interpretação gramatical, a interpretação semântica, mas a partir daí outras técnicas de interpretação, como a interpretação teleológica, a interpretação histórica, né? A busca da vontade do legislador ou até melhor, né, da vontade da própria lei, né? As palavras adquirem, por assim dizer, vida própria, né? Para além da intenção originária de quem escreveu, né? Como métodos de hermenêutica pós-positivista, mais contemporâneas, como uma interpretação extensiva, uma interpretação principiológica, né? A busca de mecanismos de respeito da soberania popular por uma interpretação aberta, né? Típica da sociedade aberta de intérpretes, por exemplo, do já citado autor Peter Heberle, enfim. Tá? Então pode acontecer sim, e acontece sim, a chamada mutação informal, né, da Constituição, que são as alterações de significado, né, do conteúdo da norma. Você vai lá no texto, lê o texto, confronta dialeticamente, hermeneuticamente, interpretativamente esse texto com o contexto da sua aplicação, né, o caso concreto, a situação concreta em que será aplicada a norma constitucional, e a norma constitucional, aquilo que vai ser efetivamente aplicado ao caso concreto, ela é o resultado dessa interpretação dialética entre o texto e o contexto, entre o contexto e o texto. E não raras vezes acontece que um novo significado não previsto anteriormente, não imaginado anteriormente, mas desde que ele se amolde, né, nos limites da própria lógica do texto da Constituição, né, esse novo significado ele pode aflorar da interpretação judicial e aplicação da norma constitucional aos casos concretos, ok? Então, o poder constituinte derivado de reforma, ele se manifesta dessas duas maneiras. Formalmente, né,
com alteração formal no texto da Constituição, por exemplo, por meio das emendas constitucionais, que podem ser fruto de dois tipos, tá? Então, já vou jogar aqui um conceito e uma tipificação importante para a gente poder anotar, né? Nós temos a reforma constitucional como gênero, e aí você abre uma chavinha e coloca lá dois tópicos, né? Que tem como espécies, né? Formas de se praticar a reforma constitucional na sua alteração formal, principalmente, tá? Por meio de emendas constitucionais. A reforma propriamente dita, que são alterações pontuais, setorizadas, né? O legislador exercendo, né, em nome do povo, mais uma vez, né, um parênteses aqui rápido, perdão, mas é importante. Também no poder constituinte derivado de reforma, da mesma forma, a titularidade desse poder sempre será o povo, mas o seu exercício não. O seu exercício, mormente, na maioria dos casos, é feito por representantes legisladores. No nosso caso, no plano federal, o Congresso Nacional, deputados e senadores, tá certo? Que exercerão, né, ou o Congresso Nacional exercerá o poder constituinte de reforma, produzindo emendas e alterando o texto da Constituição, né, para atualizá-la, para melhorar a sua norma constitucional, etc., para aprimorar o sistema constitucional, se for uma democracia, né, mas sempre respeitando o seu verdadeiro dono, o seu verdadeiro titular, que é o povo. Mais uma vez, ancorado no importantíssimo princípio da soberania popular, ok? E é exatamente isso que a nossa Constituição prevê. Então, fecha parênteses, voltando lá, nós temos a reforma constitucional propriamente dita, que é feita de forma setorizada, tá? Em setores específicos, assuntos específicos, departamentos específicos da Constituição. Como, por exemplo, a nossa Constituição trata de normas de direito tributário. Recentemente a gente teve o quê? Uma reforma tributária, que ainda está em andamento, né? Ainda tem outras questões que estão sendo debatidas lá para legislações que eventualmente vão regulamentar, né, o texto alterado da Constituição, etc. e tal. Antes disso, há algum bom tempo atrás, nós tivemos também uma reforma administrativa. Então nós temos lá na Constituição alguns dispositivos, um capítulo, um título lá que trata da administração pública, artigo 37 para frente, por exemplo, né, que trata da estrutura do Poder Executivo, lá em termos de administração pública, como é que se dão lá os servidores públicos, como é que é feito o concurso público, como é que é a sua remuneração, como é que se faz a sua atuação, né, praticando aí atos administrativos, etc, etc. E tivemos uma reforma nesses dispositivos, né, por meio de emendas constitucionais, né, uma alteração formal ao texto da Constituição, que foi chamada lá a seu tempo de reforma administrativa. Tivemos também uma reforma do judiciário, né? Essa eu lembro aqui de cabeça, só para citar, a emenda constitucional número 45 de 2004, né? Que alterou vários dispositivos da Constituição, mas dispositivos que tratam especificamente do Poder Judiciário. Então, emenda constitucional por meio do exercício, né, do poder constituinte derivado de reforma, praticando uma reforma constitucional propriamente dita, ou seja, alterações em certos pontos específicos da Constituição, ok? E nós temos também, como espécie da reforma, né, lato sensu, da reforma constitucional lato sensu, que é gênero, né? Então nós temos como espécie também a chamada revisão. A revisão constitucional é algo mais complexo, mais impactante, diria até mais perigosa, deve-se ter muita cautela no exercício da revisão constitucional. Por quê? Porque a revisão constitucional permite que se façam alterações, né, formais por meio de emendas ao texto da Constituição em todos os seus setores, em todos os seus segmentos, em todos os seus assuntos, desde o artigo 1º até o último artigo. Então, a revisão constitucional é algo bem mais complexo e perigoso, tá certo? Exatamente por se permitir que o texto constitucional seja alterado em toda a sua extensão, né, em todos os assuntos que ela trata. Obviamente que há limites para isso, né? Como, por exemplo, as cláusulas pétreas, os princípios estruturantes, né? Como a forma de Estado, né? A democracia representativa, o respeito aos direitos fundamentais.
E isso não pode ser alterado, porque se altera essa própria fundação, o alicerce, vou usar uma expressão aqui, o espírito ou a essência daquela Constituição, você tem, na verdade, o uso, né, indevido, né, o uso indevido do poder constituinte derivado de reforma por meio da revisão, mas na verdade você está, não raras vezes, até autocraticamente, autoritariamente, manifestando o poder originário. Você está fingindo que está alterando a própria Constituição, mas se você alterar até a sua essência, a sua estrutura básica, como alterar a soberania popular, a separação dos poderes, os direitos fundamentais, né, a forma de Estado, o sufrágio universal, se você chegar nesse ponto, né, as cláusulas pétreas, por exemplo, né, esse núcleo essencial da Constituição, o princípio democrático, enfim, se você chegar ao nível de alterar essas próprias estruturas, né, o alicerce do edifício constitucional, o edifício tomba. Você está, na verdade, colocando outra Constituição no lugar, né, fingindo que está mantendo aquela Constituição, que está apenas lhe promovendo atualizações ou alterações, tá certo? Mas então, para ficar bem compreendido, a reforma constitucional propriamente dita, né, ou stricto sensu, é a possibilidade de se promoverem alterações setorizadas, pontuais, né, por meio de emendas em algumas partes da Constituição, obviamente também sem tocar na sua essência, sem desrespeitar as chamadas cláusulas pétreas. Tá? Por exemplo, na nossa Constituição Federal de 88, a previsão expressa das cláusulas pétreas se encontra lá no parágrafo 4º, se não me falhou a memória, depois confiram aí, né, o parágrafo 4º e seus incisos lá do artigo 60 da nossa Constituição, que trata exatamente da questão das emendas constitucionais. Tá? E a revisão constitucional, por sua vez, é a possibilidade de se alterar praticamente todos os setores, né, ou todos os dispositivos, ou quase todos, enfim, passando por toda a Constituição Federal no seu texto, promovendo alterações bem mais profundas, portanto, né, respeitando-se, obviamente, os limites da sua essência, né, dos seus princípios estruturantes, das cláusulas pétreas, sob pena, repito, de se usar, né, o poder constituinte derivado de reforma por meio da revisão constitucional e, na verdade, o que você estaria fazendo era botando uma Constituição nova no lugar, ou seja, usurpando o próprio poder constituinte originário, ok? A nossa Constituição de 88 também previu, né, a revisão constitucional. Ela prevê a reforma constitucional estrito sensu, né, por meio das emendas constitucionais setorizadas, pontuais, com a ritualística trazida lá no artigo 60 da Constituição, e ela trouxe também no seu final, lá no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a previsão também do exercício da revisão constitucional. Tanto quanto lá, se não me falha a memória, no seu artigo 2º, ela estabeleceu que depois de 5 anos o povo brasileiro seria convocado para um plebiscito, como de fato foi, para decidir sobre um dos seus alicerces, né, a forma de Estado. A ideia era perguntar ao povo que votou lá em plebiscito, fazendo sua escolha, se a gente ia manter a forma federativa de Estado ou se a gente ia mudar isso e voltar para a forma de um Estado unitário, como foi no período do Império, na nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, né, que era uma monarquia. Então, estruturava o Estado, né, por meio do exercício do poder estatal, como tendo um único centro de poder, né, o poder do imperador, numa estrutura de um Estado unitário. Né? O povo brasileiro foi lá e respondeu: não, a gente quer continuar sendo uma federação. Né? Perguntou-se também, né, nessa esteira, se a gente ia continuar sendo república, né, ou não. Né? Então, se a gente voltasse, e portanto, se a gente ia continuar sendo, né, república ou Estado unitário, se a gente ia continuar com o presidencialismo ou se a gente ia querer mudar para o parlamentarismo, né, e voltar para a monarquia, por exemplo, também foi uma das perguntas. Né? Então, a gente, se fosse voltar para a monarquia, a gente poderia voltar a uma monarquia mais tradicional, aos moldes do Império, né? E adotando um Estado unitário, né? E um novo rei, um novo imperador, algo do gênero. Nós, povo brasileiro, dissemos não a isso. Né? Ou a gente poderia manter a república, manter até mesmo uma federação, mas adotar o sistema parlamentarista. E nós dissemos que não, que a gente não quer parlamentarismo, a gente queria continuar com o presidencialismo, como de fato continuamos.
tá certo? Então a gente poderia ser uma república parlamentarista ou uma república presidencialista, que foi o que a gente escolheu, tá? E isso já se esgotou, não se pode fazer uma revisão mexendo nessas estruturas mais não, tá? Se consolidou cláusula pétrea, conforme está previsto também, inclusive lá no próprio artigo 60, tá? No parágrafo 4º, né? No inciso 1 fala lá que não se pode ter proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, né? O voto secreto individual, com valor igual para todos, né? O sufrágio universal e também os direitos fundamentais, tá certo? Então, as cláusulas pétreas. E a revisão propriamente dita, né? Que também estava prevista. Estava por quê? Porque já se esgotou o seu conteúdo, né? Se não me falha a memória, no artigo 3º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que previu que depois de 5 anos da vigência da Constituição poderia ser feita uma revisão. Ela já foi feita também, não se alterou muita coisa lá da nossa Constituição, mas foi feita já a revisão depois dos seus 5 anos de vigência. E isso se esgotou também. A Constituição não prevê a possibilidade de termos outra revisão. Tá? Então não se pode mais falar em revisão constitucional. Isso já foi feito, já se sedimentou, o conteúdo da norma que previa e autorizava a revisão lá no ADCT já se esgotou, já se exauriu, não há mais que se falar nisso. Tá? Se a Constituição de 88 não aderir mais a sua aplicação, o seu respeito, né, a sua legitimidade, o que pode acontecer, sempre perigoso, sempre traumático, sempre tem que se ter muita cautela quanto a isso, mas o que pode acontecer é a manifestação, mais uma vez, do poder constituinte originário, substituindo essa Constituição por uma outra nova. Ou então, mantendo a Constituição de 88, enquanto ela fizer sentido, ela tiver a sua legitimidade, né, o seu respeito, podem acontecer as emendas constitucionais no âmbito da reforma constitucional propriamente dita, ok? Ou seja, essas alterações pontuais que visam a sua atualização e a manutenção da sua legitimidade e aplicabilidade, ok? Então, por fim, nessa parte aí, a gente percebe que a Constituição adotou sim essa distinção importante entre reforma e revisão constitucional, beleza? E aí isso nos remete às limitações ao exercício do poder constituinte derivado de reforma. A doutrina, a teoria da Constituição, traz alguns limites ao exercício desse poder de alteração da Constituição em vigor. Quais sejam? Primeiro, não é ordem, tá? Hierárquica nem nada não. É uma ordem aleatória só para fins didáticos. O primeiro, ou um dos limites ao exercício do poder de reforma, é o limite, ou são os limites circunstanciais. Ou seja, na vigência de certas circunstâncias complexas, extremas, que colocam em risco a própria ordem constitucional, a própria existência do país, como, por exemplo, em caso muito, muito extremo, guerra, tá? Declaração de guerra, guerra civil interna ou guerra estrangeira, né, com outro país ou outros países, tá? E outras situações de risco institucional, de segurança pública, segurança nacional, etc. Enquanto permanecerem essas circunstâncias acontecendo, a Constituição não pode ser alterada. O motivo desse limite é óbvio, para se evitar golpes, né, para se evitar alterações de surdina, né, enquanto a população está toda amedrontada, né, buscando sua sobrevivência, ou sair do risco, ou sair de uma calamidade, né, alguns, vamos dizer assim, autoritários de plantão aproveitam-se disso para poder alterar a Constituição a seu bel prazer. Então, os limites circunstanciais. A nossa Constituição de 88 prevê limites circunstanciais, lá no artigo 60, no parágrafo 2º, se não me falha a memória, ou no parágrafo 1º, agora me fugiu aqui, depois confiro lá na Constituição, artigo 60, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, tá? Um dos dois. Acho que é o primeiro, tá? Parágrafo 1º, que vai dizer que a Constituição não poderá ser emendada, portanto, não poderá sofrer alterações formais, né, por meio de emenda constitucional, na constância, na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.
a intervenção, estado de defesa e estado de sítio, que o presidente pode decretar, sempre com a autorização ou a chancela do Congresso Nacional, né, do Poder Legislativo, mas são adotadas conforme previsto na própria Constituição em casos extremos. Né? Uma intervenção federal num Estado ela só acontece nas hipóteses expressamente, taxativamente previstas lá na Constituição, tá? No artigo 35, no artigo 35, tá? E na forma como previsto lá no artigo 36, tá certo? E é muito perigoso o Instituto da Intervenção porque faz com que a União possa afastar até os governadores de estado, governador distrital, enfim, o poder local, né? Colocando em suspenso a própria autonomia do ente federativo, tá certo? E, portanto, atingindo diretamente o pacto federativo e a estrutura da federação. Então, enquanto permanecer a intervenção federal, não pode ter alteração à Constituição, não pode ter emenda, não pode mudar o texto da Constituição. O estado de defesa é quando você tem um problema que atinge mais de um estado, uma grande região do país, como calamidades de ordem da natureza, epidemias, pandemias ou coisa do gênero, tá? Ou escalada da violência que uma intervenção federal num estado determinado não conseguiu resolver. Né? Então, durante também a vigência do estado de defesa, não pode a Constituição sofrer nenhuma alteração. Tá? É mais um limite circunstancial ao poder de reforma. E, por fim, o estado de sítio. O estado de sítio pode ser decretado pelo presidente da República após receber autorização. Então, primeiro ele pede autorização ao Congresso. O Congresso autorizou, o presidente decreta e começa a implementar medidas que podem, inclusive, tanto no estado de sítio, no estado de defesa, perdão, quanto agora no estado de sítio, de forma até mais ampliada e perigosa e radical, pode haver, inclusive, a limitação, a suspensão do exercício de direitos fundamentais, de algumas liberdades, como, por exemplo, liberdade de reunião, liberdade de manifestação de pensamento, ou coisa que o seja, podem sofrer limites, liberdade de ir e vir, podem sofrer limites no âmbito do exercício de um estado de sítio, tá certo? Então veja como é perigoso, né? Mas às vezes não tem outra alternativa. Se infelizmente o Brasil entrar em guerra contra o país, provavelmente a gente vai ter a decretação do estado de sítio, como uma forma de se tentar manter um mínimo, né, de ordem nesse caos, tá certo? Mas enquanto permanecer o estado de sítio, essa circunstância, a Constituição também não pode ser emendada, ok? Então, os limites ou as limitações circunstanciais ao poder reformador, a nossa Constituição adota os limites circunstanciais. Outro limite, limite formal ou processual ou procedimental. Ou seja, é a própria Constituição que estabelece como se dará o processo legislativo da emenda constitucional. Tá? Então, ela estabelece limites, estabelece uma forma, né? Estabelece um ritual. E esse ritual, esse procedimento, esse processo legislativo da emenda constitucional, que está previsto também lá no artigo 60 da Constituição, né? Exige quórum qualificado para aprovação, né? De 3/5 em ambas as casas, né? Deputado, Câmara dos Deputados e Senado, em 2 turnos. Né? A iniciativa, quem pode apresentar um projeto de emenda constitucional também não é qualquer um, não é qualquer entidade, não é qualquer um do povo. Né? Deputados e senadores com um quórum qualificado, né? O presidente da República pode apresentar, e um mínimo também, né, por meio de maioria absoluta, um quórum qualificado também de um percentual dos entes federativos, estados e Distrito Federal, que poderiam também propor projetos de emenda à Constituição, tá certo? Então são limites do ponto de vista não do conteúdo que vai ser tratado na emenda, mas na forma como a emenda poderá ser apresentada, né, procedimentalizada, passar pelo processo legislativo da emenda constitucional e eventualmente lá ao seu final essa emenda ser aprovada, promovendo então essa mutação formal, essa alteração formal no texto da Constituição, ok? Lembrando que no Brasil a gente já teve a revisão, então de lá para cá, desde que a revisão já se esgotou, a gente pode ter reforma constitucional, ou seja, emendas constitucionais tratando de assuntos pontuais específicos, ok? Então, limites circunstanciais, limites formais. A nossa Constituição adota ambos. Limites ou limitações materiais. Agora,
diz respeito ao conteúdo da emenda. Do que trata a emenda? O que vai ser alterado? Vai alterar uma norma constitucional prevista em alguns dispositivos, mudando o texto desses dispositivos? Vai surgir uma nova norma constitucional, né? Um novo tipo de direito ou circunstância tratada pela Constituição? Então agora diz respeito ao conteúdo. Então, a gente já viu que não se pode alterar todo e qualquer conteúdo. Há limites, no nosso caso, as famosas cláusulas pétreas, né? O artigo 60, lá, parágrafo 4º, diz expressamente que não será objeto sequer de deliberação, ou seja, não pode nem colocar em pauta e discutir sobre eventual emenda nesse sentido, tá? Projeto de emenda, proposta de emenda nesse sentido. Não será nem colocada em deliberação proposta de emenda tendente a abolir as cláusulas pétreas lá previstas, tá? Mas vejam, o texto da Constituição, tendentes a abolir. Então, fazendo um paralelo rápido com a teoria da classificação das constituições, a nossa Constituição, quanto à estabilidade, ainda pode-se sim classificá-la como sendo uma Constituição rígida, que traz esse ritual específico, com quórum mais difícil, quórum qualificado, para que as emendas constitucionais possam ser elaboradas e promulgadas, alterando-se formalmente o texto da Constituição, né? Mutação formal, tá certo? É o próprio artigo 60, beleza? Ok? Mas estabelece lá também o próprio artigo 60, como a gente está vendo aí, limites materiais. Esses conteúdos não podem ser alterados no sentido de aboli-los, tendentes a abolir essas chamadas, então, cláusulas pétreas. Mas e se forem projetos de emenda que visam, por exemplo, a melhorar e ampliar o sistema de direitos fundamentais? Aí pode, aí não está tendente a abolir. A aprimorar, melhorar o Pacto Federativo e a repartição de competências legislativas e executivas, administrativas, lá para os entes federativos. Estou mexendo na forma federativa, mas eu estou melhorando o sistema federativo, né? Então, não estou tendente a abolir a federação de forma alguma. A separação de poderes, né? Melhorar a harmonia entre os poderes por meio de uma emenda constitucional, né? Com uma distribuição mais inteligente, por assim dizer, das competências, né? Das funções típicas e atípicas de cada poder, né? Aprimorando o sistema de freios e contrapesos. Então, isso pode, isso é possível. Não pode, é tendente a abolir a existência da separação de poderes e a sua principal importância, que é o sistema dos freios e contrapesos, né, dos checks and balances, né, que é um poder sempre, o tempo todo, fiscalizando o outro, essa fiscalização recíproca e mútua para garantir que a Constituição é que seja obedecida, que os três poderes constituídos estejam atuando sempre de acordo com o que prescreve, ordena, determina a Constituição, evitando abusos, excessos, autoritarismos, etc. Ok? E os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais também não podem ser eliminados, né, diminuídos, retirada as suas garantias ou formas mais importantes, né, de serem aplicados, respeitados, né, enfim, a própria soberania popular e os direitos fundamentais, que também são cláusulas pétreas. Mas pode ter emenda constitucional mexendo, por exemplo, lá no artigo 5º, que inaugura o nosso sistema de direitos fundamentais? Pode, mas desde que seja para melhorar os direitos fundamentais, ampliar o rol de direitos fundamentais, como de resto já aconteceu, né? Mais de uma vez isso não tem problema nenhum. Já teve emenda lá no artigo 5º, já teve emenda lá no artigo 6º, no artigo 7º, que trata de direitos trabalhistas, o 6º, que trata lá de direitos sociais, e nos demais também, no artigo 12, se não me engano, mas com certeza no artigo 14. O artigo 12 trata da nacionalidade, teve algumas alterações importantes lá também, mas melhorando, né, o direito fundamental à nacionalidade, tá? E também nos direitos políticos, lá a partir do artigo 14, tá certo? Então, dito isso, a ressalva é que a nossa Constituição quanto à estabilidade ela é rígida, mas não é uma Constituição super rígida ou hiper rígida, como alguns constitucionalistas já teorizaram em algum momento aqui no Brasil, tá? Ok? Então nós temos sim limites materiais ao poder constituinte de reforma, essencialmente são lá aqueles previstos nas cláusulas pétreas, beleza? E por fim, os limites temporais ou o limite temporal, que é mais ou menos assim, a própria Constituição estabelece um prazo de carência, diz lá, olha,
em 5 anos, a Constituição, a partir da sua vigência, não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Só depois disso é que pode vir emenda, pode vir algum tipo de alteração. Tá? A nossa Constituição adotou? Não. Alguns autores já disseram que sim, já. Mas por quê? Porque, de alguma forma, confundiram ou não adotaram a importante diferença entre revisão e reforma. Revisão, aquela possibilidade de alteração ampla da Constituição em todos os seus setores, reforma, as emendas constitucionais classicamente ditas, né, que alteram certos pontos, alterações pontuais, setorizadas na Constituição. Tá? Então, se a nossa Constituição tivesse adotado limites temporais, ia ter um dispositivo na Constituição dizendo que tantos anos, normalmente 5 anos, né, que se estabelece aí na prática, mas pode ser 2, 1, 15, 10, mas enfim, vamos colocar como exemplo 5 anos. Diria lá essa cláusula: a Constituição não poderá ser alterada a partir da sua promulgação nos próximos 5 anos. De nenhuma maneira, não pode ter nenhum tipo de reforma constitucional amplamente dita. Tá? Não pode ter nem reforma estrito sensu, aquelas alterações pontuais, nem muito menos revisão. Tá? O que a nossa Constituição estabeleceu? Que a gente já disse aqui, estabeleceu a possibilidade de revisão. E lá para a revisão estabeleceu o prazo de 5 anos. Só depois de 5 anos é que poderia ser feita a revisão, como de fato foi feita. E lá previu também que fez, não pode fazer de novo, não pode ter outra revisão. Mas não teve nenhuma restrição quanto à possibilidade do exercício da reforma constitucional estrito sensu, em sentido estrito, por meio de emendas pontuais. E nós tivemos emendas constitucionais antes de 5 anos da vigência da Constituição. Problema nenhum. Por isso que a nossa Constituição, podemos afirmar, não adota, a Constituição de 88, não adotou limites temporais, tá, ao exercício do poder constituinte derivado de reforma. Por quê? Porque a gente podia fazer, como fizemos, emendas constitucionais pontuais. Tá? A limitação de tempo de 5 anos era só para revisão. E o conceito de limite temporal ao exercício do poder de reforma é que, durante aquele prazo de carência, vamos dizer assim, determinado, a partir da vigência da Constituição, nenhum tipo de alteração poderia acontecer, nem por reforma, nem por revisão, ok? Como a nossa Constituição estabeleceu esse prazo só para revisão, mas autorizou a reforma, a emenda constitucional pontual, então a Constituição brasileira de 88 não adotou limites temporais ao exercício do poder constituinte derivado de reforma, ok? Tranquilo? Estamos entendidos? Então, por fim, vamos mencionar aqui o poder constituinte derivado decorrente. Quem é o titular? O povo. Ele deriva do quê? Do poder constituinte originário, porque ele é previsto na Constituição, que foi constituída pelo poder originário, que estabeleceu, no caso da nossa Constituição, por exemplo, que o Brasil é uma federação, adotou a forma federativa de Estado, tá certo? E aí atribui aos entes federativos, né, em especial estados, Distrito Federal e municípios, o exercício do poder constituinte derivado decorrente, que é pelo qual, por cujo exercício, através do exercício desse poder decorrente, que os entes federativos se autoconstituem, sempre obedecendo e a partir da Constituição Federal. Então, por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem a Constituição Estadual, tá? Quando o Estado de Minas Gerais elaborou e promulgou lá no seu processo constituinte local a Constituição do Estado de Minas Gerais, ele estava exercendo, praticando o poder constituinte derivado decorrente. Assim como, por exemplo, também o município de Belo Horizonte, na sua lei orgânica municipal, que é a Constituição Municipal, ok? Então, a titularidade, o povo, o exercício, indiretamente o povo, democracia representativa, diretamente as estruturas do próprio Estado, do próprio ente federativo, do próprio município, né? Ou com a adoção de uma Assembleia Legislativa local, ou com a utilização da própria Assembleia Legislativa existente, né? Mas aí promulga-se a Constituição do Estado ou a Constituição do município, sempre em acordo, em obediência ao que está previsto na Constituição Federal, que, de resto, repita-se, é a própria Constituição Federal que atribui aos entes federativos o exercício do poder constituinte derivado decorrente, que
repito também, só se manifesta em federações, em estados federados, ok? Então é isso, está aí a nossa aula sobre a teoria do poder constituinte, e aqui me baseei um pouco nesse livrinho da minha autoria, Teorias do Poder Constituinte, visão clássica, visão moderna e visão contemporânea, mas todos os livros e textos apontados lá no nosso plano de ensino vão tratar desse assunto e, obviamente, a pesquisa de cada um e o estudo de cada um dos senhores e senhoras é livre. Façam, pesquisem, busquem outras fontes, usa aí o Google, usa aí a internet, usa livro físico também, vamos visitar as bibliotecas e aprimorar os nossos estudos. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos e até a próxima.